Nosso trabalho é sobre a implantação, né, da simulação estocástica para tomar decisão em investimento de filtragem, né, mineração. Eu sou o Felipe, eu e Daniel vamos apresentar para vocês. Esse trabalho foi feito, né, pelo grupo J. Mendes, na unidade Ferro Mais, que é localizada no município de Congonhas e Ouro Preto, com produção estimada de capacidade de 2.800.000 toneladas de pellet feed ao ano, né, e sinterfeed de 1,2 milhões de toneladas de ferro. Então, boa tarde, eu sou o Daniel. Nós tivemos um desafio lá na J. Mendes para começar a trabalhar numa nova planta, que seria de Guariba, onde ela receberia o rejeito que viria da Ferro Mais. Fizemos, então, um pequeno estudo para começar toda a linha de projeto, focando na parte de filtragem de rejeitos, onde era a maior dúvida nossa da quantidade de filtros e capacidade também dos tanques. Atualmente, a gente faz todo o planejamento baseado em médias de planilhas e tudo mais, fazemos simulações dentro de um Excel, por exemplo, mas isso também podia ser um problema. Picos de demanda também, isso poderia ficar escondido dentro dessa planilha. A planilha não considera as interdependências dentro do sistema e, por exemplo, a falha de capturar realmente as variabilidades reais dentro, às vezes, de dados que estão lá. E tínhamos uma proposta inicial de 10 filtros e mais tanques de 4.024 metros cúbicos. Só complementar aí o projeto agora. Aqui os tanques, né, que estariam na unidade da Ferro Mais, né, em Congonhas, seriam 2 de 4.024 metros cúbicos, né, com o nível mínimo de atendimento ao escoamento do rejeitor tudo de 35%, né, e uma curva de chegada de polpa, né, definida pelo master plan da empresa, né, de acordo com a capacidade de produção e de taxa de alimentação. E em Guariba, né, teria 2 tanques de 4.024 também metros cúbicos e 35% mínimo de capacidade, né, onde teriam 3 bombas de polpas e sendo uma reserva. A princípio, né, a engenharia definiu como a utilização de 10 filtros, né, a vácuo, né, convencionais, de 120 metros quadrados cada unidade. E foi estabelecido algumas premissas, né, de implantação, né, de manutenção e de rendimento operacional desses equipamentos. A preventiva, né, utilizada na usina, né, como são em localidades diferentes, né, a gente utilizava a parada da usina como o momento de que daria manutenção preventiva nos equipamentos críticos lá de Guariba. E os equipamentos preventivos nos filtros, ocorrendo sempre a cada 15 dias, né, em cada unidade, e de forma que esses equipamentos não teriam a preventiva simultânea com a usina. As premissas de limpeza, né, por ser filtragem a disco, né, a gente estabeleceu algumas premissas, como limpeza de 1 hora, né, a cada 11 horas de operação. Nós fizemos também cenário, onde teríamos limpezas a cada 10 horas por 2 horas, né, e também aquelas não planejadas, né, que ocorrem, né, que são as manutenções corretivas, de acordo com o MTBF e MTTR, né, dos filtros convencionais que nós já temos de utilização na unidade Ferro Mais, para filtragem de pellet feed. O RO, né, o rendimento operacional, né, desses sistemas, daria 75%, né, quando nós temos mais limpezas sendo desenvolvidas e maior tempo de manutenções corretivas, 80% quando nós temos ali um nível mediano, né, e 85% quando nós temos menos limpezas e mais horas trabalhadas nesses equipamentos. A TUF dos ensaios utilizados nesse desafio, né, foi de 1, baseado em testes realizados pela nossa equipe de P&D. São TUFs que a gente tem uma margem de segurança, né, nós tivemos vários testes onde são superiores a 1,5, e baseado também numa estatística, né, uma simulação, né, uma curva de entrada, porque a gente tem variação também no teor de ferro que alimenta a usina, né? Não é um teor sempre fixo, né? Nós podemos ter variação, por exemplo, de 31% a 40%, e também no teor de ferro do rejeito, nós podemos ter rejeito lá de 10%, de 9%, de 14%, então isso muda a curva de chegada desses materiais até o sistema de filtragem. Dadas essas premissas, né, nós fizemos então um trabalho, utilizamos para isso o software FlexSim.
ele faz uma simulação de eventos discretos, utilizando, então, curvas estatísticas, um modelo 3D, da forma que a gente montou ali no sistema. Pegamos toda a modelagem estatística dentro dele, para as falhas, para as limpezas, para as paradas de manutenção. Trabalhamos de forma a controlar isso e deixar o sistema também fazer toda a parte aleatória, conforme as curvas. Colocamos lógicas também das filas, do recebimento da polpa para os filtros, para a gente poder garantir se tinha filtro ocioso, para a gente poder validar o sistema, que poderia acontecer. Nós botamos, então, regras para validar isso. E também tivemos uma validação matemática independente, que significa que os resultados que a simulação estava dando, nós também fazíamos simulações dentro de um Excel, que a gente havia preparado para fazer tipo um cheque de sanidade, para que a gente pudesse validar se a simulação estava dando as respostas coerentes com o mundo real. E colocamos também regras e restrições, onde, se os filtros parassem de funcionar, os tanques automaticamente teriam que encher. Se os tanques de Guariba estivessem cheios, tinha que parar a bomba para poder começar a encher os tanques da Ferro Mais, e se Ferro Mais tiver todos os tanques cheios, parava a usina. Então, a gente tinha restrições e regras para poder fazer todo o tratamento nesse sistema dessa maneira. E aí, durante os nossos testes, de várias validações e de tudo que nós fizemos, nós encontramos uma coincidência que chamamos de ponto cego das planilhas, aonde, eventualmente, quando se tinha uma preventiva, quando se tinha uma limpeza, que paravam já 2 filtros, e de repente aparecia uma falha, eu tinha 3 filtros parados simultaneamente durante um período. E isso fazia com que os meus tanques começassem a encher rapidamente. Então, nós percebemos que esse cenário, depois de fazer vários testes e variações, percebemos que isso acontecia dessa forma, toda vez que parassem 3 filtros dentro do sistema. Né? Então, a gente via que não tinha capacidade de filtragem suficiente quando acontecia isso. Aí, esses são um dos resultados, na fase 1 que nós fizemos, né? Onde tinha a entrada de 590 metros cúbicos, que dava aproximadamente 1.000 toneladas por hora. Fizemos várias simulações, essas são só algumas, as que tiveram os resultados melhores dentro do nosso sistema, os nossos cenários. E aí nós conseguimos chegar a 6 filtros, que inclusive esses que são, a hora que parava 3, que a gente percebia que ele chegava a ser um ponto crítico, mas isso é contornável, porque a gente percebeu também que nós teríamos de 2 até 4 horas para ter uma reação. Então, sabendo disso, a equipe de manutenção, a equipe de limpeza tem que estar já preparada para contornar essa possível parada que aconteça de 3 máquinas simultâneas e recuperar rapidamente uma delas, que se tiver 4 funcionando, o sistema já está estável. Isso, quer complementar, Felipe? Essa etapa 1, né, é a fase do cenário atual que nós temos na empresa, né, onde a gente temos uma taxa de alimentação na usina de 1.000 toneladas por hora, né, uma geração de rejeito em torno de 450, isso gera um rejeito anual aí de 4 milhões de toneladas, né? Então, nessa primeira fase é o desenho atual, né? Nós vamos passar para a segunda fase agora, onde a gente mostra onde a gente mostra uma elevação dessa chegada. Ainda já nós estamos falando de um cenário para 2030, onde nós temos um projeto de expansão na unidade, e nós, então, vamos ter uma maior taxa de alimentação, que é 1.500 toneladas por hora, e nós vamos gerar mais rejeito também, respectivamente. Nesse cenário, em relação ao anterior, os 6 filtros, né, seriam suficientes, né, no cenário anterior. Nesse cenário, teria que ter 8 filtros, né, com TUF de 1 a 1,5, e a gente viu que o sistema consegue ter a capacidade, né, e ainda reduziu o tamanho dos tanques, né, saindo de 4.024 metros cúbicos lá em Guariba, indo para 1.600 metros cúbicos cada um. Isso para ter uma visão, então, do fechamento, né, do que foi que a gente viu como impacto dentro do estudo, que nós tivemos uma eficiência de CAPEX, nós reduzimos, né, em vista que antes tínhamos uma premissa de 10 filtros e com a simulação conseguimos chegar em 6. Os tanques que estavam na Ferro Mais, que eram tanques de 4.024, foram 2 tanques de redução para 2 tanques de 850 metros cúbicos, e de Guariba também de 2 tanques de 4.024 para 2 tanques de 1.650. Então, nós tivemos aí 40% de redução com os filtros e 69% do volume total trabalhado nas 2 unidades. Então, isso vai refletir
em vários benefícios para a empresa. E, por último, isso é interessante, que foi uma metodologia que a gente começou a adotar. Então, esse praticamente foi um projeto piloto nosso, que já levou realmente a ganhos mensuráveis, né, bem expressivos, né? E essa metodologia ela é replicável. Da mesma forma que nós fizemos esse cenário, nós podemos fazer para a usina como um todo, para a cava, e nós já estamos fazendo isso. São decisões que nós estamos baseando, pensando nos riscos, nas possibilidades, nos problemas que nós temos. A eficiência disso é grande, porque eu consigo simular o cenário que eu quiser. Se eu quiser aumentar, se eu quiser diminuir, se eu quiser algo que eu não tenho hoje, a gente consegue colocar e conseguir medir isso de uma maneira com um grau de precisão muito grande. Isso vai gerar para a empresa, está gerando nesse momento maturidade na decisão hoje da engenharia como um todo, para esse projeto e os projetos futuros. Obrigado a todos.